E aí pessoal, boa noite, tudo certo? Como é que vocês estão? Estão conseguindo estudar certinho? Agora já é reta final de verdade, né? Estamos aí 2 meses praticamente faltando para o nosso Enem. Vamos ver hoje a última parte, né, de trigonometria que eu vou dar. A gente viu a aula passada uma introdução à trigonometria, ao círculo trigonométrico, a relação fundamental. E nessa aula a gente vai completar os conteúdos de trigonometria e depois o Vinícius vai dar função trigonométrica, que é um conteúdo mais difícil de cair assim, mais difícil de entender mesmo, tanto que para Enem não sei até que ponto vale a pena. Então, assim, considerem que de fundamental de trigonometria vai ser até essa aula de hoje. Funções trigonométricas, estudem, lógico, aprendam, façam exercícios, mas não sei até que ponto vale a pena. Antes de começar a aula aqui, conversar um negócio rapidinho com vocês, pegar o calendário. Nós estamos tendo essa aula de hoje, né? Dia 13, que eu estou gravando. Dia 4 de dezembro, a nossa próxima aula, que eu vou começar geometria espacial. A nossa outra aula seria. Eita, travou aqui. Aí. Seria dia 25 de dezembro, que é o Natal. Não sei ainda como vão ficar as férias, mas eu preciso dessa aula. Então, vou dar aula dia 4 é normal e vou deixar gravada a aula do dia 25, né? Que muito provavelmente essa semana do dia 20 até o dia 2 vocês vão ter férias e a gente também, né? 2 semanas de férias. Mas eu vou deixar essa aula gravada, assistam vocês quando acharem melhor, mas é importante, porque aí eu vou ter a aula do dia 4, a aula do dia 25 e a aula do dia. Então, acho que eu vou ter que marcar uma aula a mais de sábado, porque para dar bem geometria espacial, até dá para fazer em 2 aulas, mas acho que fica apertado, então gostaria de ter 3. E aqui no dia 17 e 24, né, são os atas do Enem. Dia 17 a parte de humanas e aqui biológicas, redação, matemática, bom, não sei, eu sei que a matemática é do dia 24, né? Então, provavelmente essa semana do dia 11 ao dia 15 vão ficar por conta dos professores que vão dar o conteúdo que vai cair dia 17 e a semana do dia 18 ao 22 vai ser uma revisão nossa da matemática, né, e dos demais professores que forem dar que tiverem matérias, né, que vão ocorrer no dia 24. Eu acho que é redação em português. Bom, enfim, vamos para a aula. Mas é isso, queria falar que essa aula nossa que vai cair no Natal eu vou deixar gravada para vocês. E eu vou precisar provavelmente de mais uma aula sábado para fechar bem o conteúdo, senão vai ficar muito corrido. Vamos lá então. Hoje a gente vai rever um pouco das relações trigonométricas, que elas vão ser úteis para a aula de hoje. Vamos ver as reduções dos demais quadrantes ao primeiro. Vamos ver as relações de radianos no ciclo trigonométrico, soma e subtração de arcos e arco duplo e arco metade. Então, bora. Para começar, uma pequena revisão das relações trigonométricas, né? Relação fundamental da trigonometria, seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1. Vocês lembram de onde vem ela, né? Que eu expliquei. Que aqui a gente tem um raio unitário, ou seja, que vale 1. O eixo x é o eixo do cosseno, o eixo y é o eixo do seno. Então, seria como se tivesse um triângulo retângulo, né? Lembra de Pitágoras? Catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, eixo dos cossenos, cosseno, e eixo dos senos aqui. Então fica, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é igual a hipotenusa. Relação fundamental. Tangente, que é seno por cosseno, pelo mesmo motivo, né? Tangente, por exemplo, desse ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é o seno, o adjacente é o cosseno. Então, tangente, seno sobre cosseno. Vimos também
as outras relações, né, de secante, cossecante e cotangente, que é o inverso de tangente, seno e cosseno. A cotangente, que é o inverso da tangente, pode também ser escrita como cosseno sobre seno, que é o inverso disso aqui, né? Beleza? Cossecante, então, é 1 sobre seno e secante é 1 sobre cosseno. Vimos essas relações na aula passada. Importante, vou até apagar isso aqui para te falar um pouco disso. Que... Calma. Aí. Seno ao quadrado de x é diferente de seno de x ao quadrado. Muito importante não confundir isso. O que é o seno ao quadrado de x? É quando a gente faz seno de x vezes seno de x. Isso é o seno de x ao quadrado, que é o que a gente usa, por exemplo, aqui. O seno de x quadrado é só 2x. Então, se perguntarem qual que é o seno de x quadrado, você vai ter que fazer o seno disso aqui, tirar a raiz dele e fazer mais ou menos. Então, assim, é um rolo. Não confunda, gente. Isso aqui quase não usa, pode esquecer. Só não confunda com o seno quadrado de x. Um exercício simples, usando as relações, para a gente entender melhor. Simplifique a expressão tangente de x sobre cotangente de x vezes cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. A gente vai simplificar ela desmontando usando as relações do slide passado. Então vamos lá. Tangente é seno sobre cosseno. Beleza. Cotangente é cosseno sobre seno de x. Então a gente já desmonta tangente e cotangente com esses valores. Então fica aqui, a tangente virou seno sobre cosseno e a cotangente virou cosseno sobre seno multiplicado por cosseno ao quadrado e seno ao quadrado. Desmontando isso aqui, né? Dividir frações é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso delas. A regra é básica. Então, isso aqui era cosseno sobre seno. Na divisão, na multiplicação, vai inverter e ficar seno sobre cosseno. Resolvendo isso tudo, né, a gente vai praticamente cortar todo mundo. Essa equação, essa expressão é a mesma coisa que 1. Beleza? Só para brincar um pouquinho com as relações. Outra coisa que eu queria comentar com vocês sobre as relações. Essa lembra da relação fundamental? Se eu dividir ela inteira por cosseno ao quadrado, eu consigo uma outra relação derivada dela que não tem que decorar, porque é bem simples, né? Só você dividir a fundamental pelo cosseno ao quadrado de x. Mas vale a pena comentar isso com vocês, porque pode ser uma saída boa para alguns exercícios, dependendo dos dados que ele te der. Então aqui, dividindo tudo por cosseno ao quadrado de x, vai dividir cada elemento pelo cosseno ao quadrado de x. Aqui vai cancelar, né? Aqui, seno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que a tangente de x ao quadrado. Aqui cancelou os dois, ficou 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado, lembra que a secante é o inverso do cosseno? Então a secante ao quadrado é o inverso do cosseno ao quadrado, que é 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, tangente de x ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Que é uma relação derivada dessa, né? Mas que vale a pena comentar quando, por exemplo, ele quiser a secante ao quadrado e der só a tangente. Vocês sabem como chegar nisso. Outro jeito de fazer isso. Pô, se ele me deu a tangente, eu consigo... olha o rolo. Se ele me deu a tangente que é a secante, como eu posso fazer isso? Através dessa relação, ou desmontar a tangente, falar que tangente é seno sobre cosseno, desmontar a secante, falar que a secante é 1 sobre cosseno, e escrever o seno em função do cosseno, usando a relação fundamental, vai ficar uma equação gigante com a raiz de cosseno ao quadrado menos 1. Então, quer dizer, tendo essa ideia, fica muito mais fácil. Mesma coisa a gente dividir por seno ao quadrado de x, né?
Aí a relação vai ficar outra. 1 mais cotangente de x é igual a cossecante de x. Essa aqui eu acho menos provável de usar, mas essa aqui vale a pena dar uma lembradinha, senão pelo menos de onde ela vem. Agora vamos entrar na matéria da aula de hoje, propriamente dita, né? Que a gente vai explorar um pouco mais o ciclo trigonométrico. Redução do segundo ao primeiro quadrante. Lembra que eu cheguei a comentar na aula passada que existe uma relação entre os quadrantes? Como assim uma relação? Esse x, vamos supor que esse x aqui vale a 30 graus. Certo? O que quer dizer esse x valendo 30 graus? Quer dizer que do ponto 0 graus a gente subiu nesse ciclo um arco de 30 graus. E aqui no eixo y, no eixo em pé, no eixo dos senos, a gente tem o ponto que equivale ao seno de 30 graus. E aqui no eixo x, no eixo deitado, no eixo dos cossenos, a gente tem o ponto que equivale ao cosseno de 30 graus. Seno de 30, meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Desse outro lado aqui, o que quer dizer esse outro lado aqui? É como se a gente pegasse o ponto 180 graus aqui e subisse também um arco de 30 graus, certo? Subindo quer dizer voltando, lembra que o nosso sentido positivo é esse? Então, se a gente está voltando, a gente está indo negativo, quer dizer, de 180 graus a gente está voltando 30, quer dizer, a gente está chegando no ponto 150 graus. Esse ponto 150 graus tem uma relação estreita com o ponto 30 graus. Por quê? Porque eles estão à mesma distância do eixo x, do eixo dos cossenos. Então, o cosseno aqui e aqui está à mesma distância da origem e tem, portanto, o mesmo valor, só que em sentidos opostos. Quer dizer, se o cosseno de 30, que está aqui, é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 150, que está aqui, está à mesma distância da origem, portanto, também é raiz de 3 sobre 2, mas negativo, porque aqui é o lado negativo do plano cartesiano e para cá é o lado positivo do plano cartesiano. Assim como o seno, só que no seno os dois estão para o lado positivo do plano cartesiano, porque o lado negativo é o que está para baixo, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que o seno de 30 e de 150 graus é o mesmo. Os dois têm o seno valendo meio. Só que não existe na prática, quer dizer, existe no ciclo, na teoria do ciclo. Mas na prática, o que é o seno? O que é o cosseno? Em definição de seno, cateto oposto pela hipotenusa, certo? Então, um seno de 150 graus, puxa, não tem como ter um seno de 150 graus, porque a gente já tem um ângulo reto, né? Porque lembra que catetos e hipotenusas só existem para o triângulo retângulo? A gente já tem aqui um ângulo de 90. Não tem como eu ter um ângulo de 150 aqui, porque tem que fechar 180. Então, no triângulo só existem ângulos aqui, já que aqui é 90, né? Bom, você vai ter que fechar 180. Tem que ter um 90 para essa reta. Aqui pode ir de 0,0001 até 89,9999, que são os valores de primeiro quadrante, né? Que vai de 0 até 90, certo? Então, todos os demais ângulos do segundo, terceiro e quarto quadrante, a gente tem que conseguir estabelecer uma relação entre eles e os valores de ângulos do primeiro quadrante. Então, voltando para cá, como que a gente fez isso? Bom, se aqui a partir do zero a gente subiu 30 graus, aqui a partir do 180 a gente também subiu 30 graus, só que a gente subiu para o sentido negativo, porque o positivo é o anti-horário. Então, do 180 a gente voltou 30 graus e chegou no ponto 150 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que para pontos que estejam no segundo quadrante, a gente vai pegar
o 180 e subtrair o tanto que a gente voltou. Ah, putz, se eu quiser subtrair 90, bom, eu pego 180, eu vou subtrair 90 graus e vou chegar no ponto 90. O ponto 90 não pertence ao primeiro nem ao segundo quadrante. Ele está tocando o eixo, certo? Ah, mas se eu pegar o ponto 89, o ponto 89 estaria, sei lá, aqui. 180 menos 89 dá 91 graus. 91 graus é o ponto correspondente ao ponto 89 graus do primeiro quadrante. Fez sentido isso? Beleza. Mas aqui, lembra que eu comentei a aula passada e agora falei de novo? Subindo acima do eixo x são os valores positivos de seno. Abaixo do eixo x são os valores negativos de seno. À direita do eixo y são os valores positivos de cosseno. À esquerda do eixo y são os valores negativos de cosseno. E a tangente é aquele negócio, né? A gente traça a reta da tangente no ponto que toca o ponto 0 para o x, 0 para o y, 1 para o x, o ponto 0, ponto 1,0, perdão. E para terminar os tangentes, é como se a gente tivesse que ou partir do centro ou passar pelo centro. Então, esse ponto aqui, a gente tem que partir do centro, passar por ele até encostar na reta da tangente. Esse ponto aqui, a gente tem que sair dele, passar pelo centro até encostar na reta da tangente aqui. Então, esses 4 pontos que estão ligados ao ângulo x, que a gente supôs que fossem 30 graus, podem ser todos transferidos para o primeiro quadrante, onde os valores de seno e cosseno são, assim, tá errado isso que eu vou falar, mas são legais, né? Porque são valores entre 0 e 90 que existem realmente no triângulo. Então, para a gente reduzir do segundo ao primeiro quadrante, a gente faz isso. Pega o 180. Por que pega o 180? Bom, porque o segundo quadrante vai de 90 a 180, né? Se a gente quer emparelhar ele com ângulos do primeiro quadrante, a gente tem que ir voltando do 180 até emparelhar com o do primeiro quadrante. Então, para reduções do segundo ao primeiro quadrante, seno, 180 menos x, e os valores de seno para o segundo quadrante são positivos, então a gente mantém o sinal. Cosseno, 180 menos x. O cosseno no segundo quadrante é negativo, então é menos o cosseno. Como assim? Bom, qual que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 150? Bom, 150 é um ângulo semelhante, não é semelhante que fala, mas assim, referente ao 30 graus, mas no segundo quadrante. Então, o cosseno possui o mesmo valor, raiz de 3 sobre 2. Mas os cossenos no segundo quadrante são negativos, então é menos raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 150, putz, 150 está no segundo quadrante, então é um valor negativo de tangente. Mantém o valor, raiz de 3 sobre 3, negativo. Mesma ideia para o terceiro quadrante, só que o terceiro quadrante agora é aqui, né? Agora eu vou chamar esse ângulo aqui de 45 graus. Agora x, estamos supondo que vale 45. Como que a gente faz para ângulos do terceiro quadrante? Se para o segundo a gente pegou o 180 e voltou para o terceiro, a gente vai pegar o 180 e avançar. Então, a gente vai andar, além do 180, um arco equivalente ao que a gente tinha aqui. Ou seja, vai ser 180 mais x. Então, seno de 45. Putz, seno de 45, esse eixo aqui, que é a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 180 mais 45, ou seja, o seno de 225. Bom, 225 é um ângulo emparelhado ao de 45, então o seno possui o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. Mas, para o terceiro quadrante, aqui, os valores de seno são negativos. Por quê? Porque está abaixo do eixo x.
Então vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Enquanto que aqui seria só raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então, regra para redução do terceiro ao primeiro quadrante. Seno é negativo, então a gente avança o tanto, deixa negativo. Cosseno do terceiro quadrante também é negativo, então cosseno de 45, putz, é igual ao seno, raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. No ponto 225, que é o 180 mais 45, é também raiz de 2 sobre 2, só que negativo, menos raiz de 2 sobre 2. E tangente para o terceiro quadrante é positivo. Mas, putz, aí você tem que ficar lembrando qual que é positivo e negativo? Sim, você vai fazer isso tendo uma visão do ciclo, né? Ou decore isso aqui, o que é uma solução meio boba, né? Porque é muito mais fácil pensar. Bom, se o eixo dos senos é esse aqui, tudo que tiver acima do eixo x é positivo, tudo que tiver abaixo é negativo. Bom, quem é positivo? Primeiro e segundo, negativo, terceiro e quarto. Para o cosseno, bom, o eixo dos cossenos é esse, então tudo que tiver à direita é positivo. Da tangente, putz, você faz a reta da tangente e vê quais que são positivos e quais que são negativos. Não vale a pena decorar. Primeiro é positivo para o seno, positivo para o cosseno, positivo para a tangente. Terceiro é negativo para seno, negativo para cosseno, positivo para tangente. Não, pensa no ciclo. Desenha, vê qual eixo é o seno, qual eixo é o cosseno, faz a reta da tangente. Vai facilitar muito a vida. Redução, por fim, do quarto ao primeiro quadrante. Mesma ideia de antes, né? Agora eu vou chamar essa aqui de 60 graus. Bom, 60 graus, como é que a gente fez para achar ele? A gente pegou a partir do ponto 0 graus e subiu um arco de 60 graus. Para o quarto quadrante, a gente vai pegar esse ponto, que é o 0 e o 360. Lembra que ele é tanto o começo quanto o fim do ciclo? Ele é o 0 e o 360. Aí. A gente vai pegar o 360 e voltar 60 graus. Putz, a gente criou um padrão, né? Para o segundo quadrante, a gente pegou o 180 e subiu. Para o terceiro quadrante, a gente pegou o 180 e desceu. Quer dizer, a gente subtraiu. Aqui a gente somou. Aqui a gente está somando 60 graus. E aqui a gente está subtraindo 60 graus de 360. Beleza? Fez sentido, né? Quer dizer, aqui a gente está caminhando a favor do eixo, a gente está somando. Aqui a gente está caminhando contra o eixo, contra o sentido positivo, a gente subtraiu. Aqui a favor do sentido positivo, a gente somou. Aqui contra o sentido positivo, a gente subtraiu. E a mesma ideia, né? 360 menos x, que vai ser o ponto 300 graus, que possui o valor de seno, cosseno e tangente numericamente igual aos de 60 graus, mas com os sinais dependendo de onde ele está. Então, para o quarto quadrante, o seno é negativo, o cosseno é positivo e a tangente é negativa. Beleza? Mas por que eu estou falando disso tudo? Bom, porque a gente tem que conhecer o ciclo, a gente tem que saber desvendar ele com as informações que ele dá. Por exemplo, alguns exercícios aqui. Calcule o seno de 135 graus. Eles podem te perguntar isso. Como assim pode perguntar isso? Não tem exercícios que a gente faz? Sabendo que... não sei. Por exemplo, resolver uma equação, né? Que você tem lá. Tem na lista de exercícios que eu coloquei já no Drive para vocês. Uma equação usando, ao invés de números, 1, 2, 3, 4 e 5, usando seno de 45. Por exemplo, seno de 45 ao quadrado mais 10 é igual a quanto? Você tem que saber, porque você tem que saber quanto vale o seno de 45, certo? Assim como você tem que saber quanto vale o seno de 45 por ele ser um ângulo notável. Quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Você é obrigado a saber o seno de 135. Por que ele não é notável? Não, ele não é notável, mas ele é um ângulo.
semelhante no ciclo ao ângulo notável, o ângulo de 45. Por quê? Como é que a gente faz isso? Bom, eu quero calcular o seno de 135. Primeiro a gente tem que descobrir em qual quadrante ele está. Fácil, né? Segundo quadrante. Por quê? Porque ele vai de 90 até 180 graus. Como é que eu faço para achar quantos graus ele é? Bom, se para achar o ângulo a gente fez 180 menos x, agora, aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho, fazer aqui em cima. A gente faz 180 menos x para achar o ponto que ele está. No caso, esse ponto é o ponto 135. Agora, se a gente quiser achar o x, a gente passa o 135 para cá negativo e o x para cá positivo. 180 menos 135, que passou negativo, é igual ao x, que vai ser 45. Então aqui vale 45 graus. E qual que é o seno de 45 graus? A gente tem que saber. Raiz de 2 sobre 2. Mas e aí? 135, o seno é o quê? Positivo ou negativo? Bom, segundo quadrante, está acima do eixo x, o seno é positivo. Mais raiz de 2 sobre 2. Qual que é o cosseno de 210? Mesma ideia, a gente volta para o ciclo e recomendação minha, por mais que dê para fazer de cabeça, por exemplo, 210 eu sei que está entre 180 e 270, então está no terceiro quadrante. Bom, aí eu vou fazer de cabeça 210 menos 180, vai dar 30, bom, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 3, mas está no terceiro quadrante, negativo. Quer dizer, dá para fazer, mas a chance de se perder é tão grande no meio de uma prova que você tem que fazer rápido. Então, desenhe o ciclo, vale a pena. Desenho do ciclo, na mesma ideia de passar negativo, né? 210 menos 180, 30 graus. Quer dizer que esse ponto aqui, né? O ponto 210 é um ponto semelhante ao 30 graus. E cosseno de 30 a gente tem que saber. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mas no terceiro quadrante, que é onde 210 está, o cosseno é negativo. Então, cosseno de 210 menos raiz de 3 sobre 2. Por fim, tangente de 300. Foi até o exemplo que eu usei lá, né? Tangente de 300, quer dizer, 300 a gente sabe que está no quarto quadrante. Beleza, 300. 300 foi o quê? A gente pegou o ponto 360 e voltou 60 graus. Quer dizer, 360 menos 300, 60 graus. Tangente de 60. Sabemos, raiz de 3. Putz, mas no quarto quadrante, a tangente é o quê? Bom, tangente tem que ou partir ou passar pelo centro. Então o centro está aqui, o ponto está aqui, ela vai passar pelo ponto e pelo centro, a reta nossa está aqui, para cima é positivo, para baixo é negativo, então tangente no quarto quadrante é negativo. Tangente de 300 é igual a menos raiz de 3. Qual que é a ideia disso tudo? É exatamente essa. Quando você vê um ângulo seno, cosseno, tangente de um ângulo qualquer, putz, não sei, deixa eu chutar um valor aqui. Nossa, 315 graus. Se eu te pedir o cosseno de 315 graus, você tem que saber. Por que você tem que saber? Bom, porque você tem que ver 315 graus. 315 está entre 270 e 360, então deve estar por aqui assim. 315. Como é que eu faço isso? Quer dizer, bom, estou no quarto quadrante, eu peguei aqui o 360 e voltei um tanto. Quanto é esse tanto? Esse tanto é 360 menos 315. Quanto que é 360 menos 315? 45. Certo? O ponto estaria mais para cá, né? Mas enfim, 45. Bom, é 45. Então, quer dizer que o ângulo 315, que é o que eu falei, ele tem relação com o ângulo 45. Então eu sei o seno, cosseno e tangente dele. Beleza?
Lembra que eu falei que por esses valores 30, 45, 60, o exercício vai pedir o seno sem te dar o valor? Então, para esses ângulos que são semelhantes a 30, 45 e 60, a partir de agora ele também vai te pedir o valor, vai querer que você saiba esse valor sem te dar informação. É diferente, por exemplo, quando você tem, não sei, um exercício de uma torre que está com uma inclinação de 10 graus do solo. Bom, 10 graus a gente não sabe o ângulo de 10 graus, não. As informações de seno, cosseno e tangente sobre 10 graus ele tem que te dar. A partir de agora, que vocês sabem disso, quando vocês verem algum desses ângulos, vocês têm que saber e o exercício não vai te dar essa informação. Beleza? Porque você tem que conseguir transformar essa informação de ângulo dos demais quadrantes, né? Terceiro, quarto, segundo, terceiro e quarto, em ângulos do primeiro quadrante. Beleza? Relações com radianos, nisso tudo que a gente falou agora. Lembra que a gente tem dois jeitos de medir ângulos, nós podemos medir ângulos em graus ou em radianos. E como funciona o radiano? Lembre que 1 π radiano é igual a 180 graus. Falou um monte de vezes disso, né? Tá aqui, 180 graus é igual a 1 π radiano. O que quer dizer que metade de 180 é metade de 1 π radiano, ou seja, π sobre 2, e o dobro de 180 é 2 π radianos, ou seja, 2 π. Certo? Então, vamos extrapolar. Vamos além do que a gente falou vamos começar com o exemplo bobo antes, né? Seno de π sobre 2. Que ele pode te dar sim. Por quê? Porque a informação pode vir em graus ou em radianos. Aí você tem que lembrar que π π sobre 2 radianos é igual a 90 graus. Como é que você faz isso? Já fizemos exemplos sobre, né? π radianos é igual a 180 graus. Aí, 180 graus. Aí você usa a regra de 3, né? Para qualquer valor de radianos que ele te der. E você consegue... Nossa, que x mais porco, enfim. Para qualquer valor de radianos que ele te der, você consegue transformar em graus. Mas no caso aqui é fácil, né? Poxa, metade de π, metade de 180, 90 graus. Seno de 90, tá tocando aqui o eixo, vale 1. Se eu quiser agora o seno de 37π sobre 6. Louco isso, né? Vamos pensar um pouco sobre. Como é que a gente começa a fazer isso aqui? Bom, lembra que a gente falou que você pode dar mais de uma volta no ciclo? Quer dizer, uma volta completa são 360 ou 2π radianos. Duas voltas completas são 720 graus ou 4π radianos. Putz, e se a gente subir aqui 30 graus? Não, vamos subir 60 graus, vai? Subimos aqui 60 graus. Beleza, se a partir do ponto 60 a gente der mais uma volta completa, a gente vai ter 360 mais 60, vamos ter 420 graus na segunda volta. Falamos disso na aula passada. Beleza? Aqui vai ser basicamente essa mesma ideia. De novo, putz, 420 graus é o 60 com uma volta a mais. Então, se eu quiser o seno de 420, bom, vai ser o mesmo seno de 60. E mesmo cosseno de 60. Então aqui, seno de 37π sobre 6. Como é que eu começo a fazer isso? Bom, eu vou ter que desmontar, porque aqui, tá vendo que se a gente dividir 37 por 6, vai dar alguns números maiores do que 1. Não sei, vai ser bem maior que 1 o resultado. Então a gente começa separando isso de modo que a gente consiga o número inteiro. Então a gente vai ter aqui, eu quebrei, né? 37, eu tirei 1, porque eu já sei, é fácil ver isso, que 36 dá uma divisão inteira por 6. Mas se quiser, você poderia fazer também, sem problema, puxar aqui o 37 dividido por 6, vai ver que daí é 6, aí que daí é 36, resto 1, 6 e resto 1. Foi o que eu fiz, né? Deixei o 6
36. Daqui, né? Vou escrever tudo, vai. 36, resto 1. 36 e o resto 1 aqui. Certo? Reescrevendo isso, fazendo essa divisão, eu tenho seno de 6π mais π sobre 6. O que esse valor me diz? Bom, me diz que 6π, bom, se uma volta completa são 2π, duas voltas completas são 4π, 3 voltas completas são 6π. Putz, então quer dizer que o seno de 6π é o que? É o mesmo seno de 360, que é o ponto zero, que é o mesmo seno de zero? Sim. Qual que é o seno de zero? Bom, zero. Mas eu tenho mais alguma coisa aqui, né? Quer dizer, eu dei 3 voltas completas a partir do zero e subi mais π sobre 6. Quanto é π sobre 6? Bom, agora a gente faz o oposto aqui, né? Joga aqui o π sobre 6, multiplica cruzado e multiplicando cruzado, você vai ver que π sobre 6 corresponde ao ângulo de 30 graus. Então, qual que é o seno de 37π sobre 6? Bom, 37π a gente já viu que são π sobre 6, 6π mais π sobre 6. 6π são 3 voltas completas, quer dizer, não mudou nada, ainda estamos na origem, e além disso, subimos mais π sobre 6, que é 30 graus. Então, seno de 37π sobre 6 é igual ao seno de 30 graus, e seno de 30 graus a gente sabe, meio. Outra coisa que dá pra gente ver, 6π são 3 voltas completas. 3 voltas completas são 360 vezes 3, 180. Π sobre 6 são 30 graus. Mesma ideia que fizemos aqui, só que agora usando graus, né? Seno de 30 é igual a meio. Por que eu estou falando tudo isso? Qual que é o propósito disso? O propósito disso tudo é que em exercícios eles podem te dar valores de ângulos em graus e em radianos. E vocês têm que saber converter de um para o outro e trabalhar com os dois. Para não falar só isso, eu aproveitei e emendei com o conteúdo que tive na aula passada, né? De dar mais de uma volta e agora de usar o ciclo. Poderia ter, por exemplo, não sei, aqui, né? Aqui é 30 graus. Π sobre 6. Se eu quiser o correspondente do 30 graus em radianos, aqui no segundo quadrante, como que eu faço isso? Bom, 180 é π. Se eu quiser voltar a 30 graus, quer dizer que eu vou ter que subtrair 30 graus. 30 graus é π sobre 6. Consigo melhorar isso aqui? Consigo, eu consigo multiplicar em cima e embaixo por 6 e fazer a subtração. Então, esse ponto, emparelhado ao 30 graus no segundo quadrante, é o ponto 5π sobre 6, que é a mesma coisa que 150 graus. E vou colocar alguns exercícios que envolvam essa relação de radianos com graus para vocês fixarem isso, porque é importante saber trabalhar com as duas medidas. Adição e subtração de arcos. Talvez o principal, assim, com certeza o principal tema da aula de hoje. São regras, né? Tem uma teoria de por que acontece isso, mas não vale a pena explicar porque são regrinhas fáceis de decorar. Seno de 2 graus, né? Quer dizer, adição e subtração de arcos. Estou fazendo uma adição de arcos, vai supor que estou adicionando um arco de 30 graus a um arco de 45 graus. O seno da soma desses dois arcos obedece à regra. Seno da soma A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Tem até uma regrinha que usa aquele poema lá, né, da Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá.
essa aí. Fala assim, seno A mais cosseno... Seno A... Não, perdão. Seno de A mais B igual a seno A cosseno B, seno B cosseno A. Usando aquele poema lá, né? Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. E o sinal no meio é o sinal da soma. O que quer dizer que para a subtração, o sinal entre eles vai ser o negativo. Beleza? Então, adição de arcos para seno. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Subtração de arcos para seno. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Cosseno. Também existe uma regra para adição e subtração de arcos quando eu quero cosseno. A regra é cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Não tem muito o que comentar, né? É mais trabalhar exercícios com isso e decorar essa regra. Eu já vou mostrar no exercício, no próximo slide, como serve isso, né? Qual que é a função disso. Subtração. Note aqui, detalhe importante. Vou até apagar isso aqui para ficar melhor de ver. Apagar aqui, apagar aqui. Aí. Para o seno, quando eu somo A mais B, eu mantenho o sinal aqui na regrinha, certo? Então, seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Para o cosseno, eu inverto o sinal. Cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Outra coisa, aqui eu tenho o seno de um, o seno de A, com o cosseno de outro, cosseno de B. Aqui eu junto os cossenos e junto os senos. Ah, mas confunde muito. É assim, confunde, por isso que vocês têm que rever e fazer exercício mais exercício. Tangente. Tangente é a regra mais chata que tem. Tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. De novo, existe um porquê disso, assim, não é do nada, né? Existe uma fórmula, um probleminha que a gente faz para chegar nesse valor, mas não vale a pena mostrar. É muito mais fácil decorar do que entender como chegar nisso. E a subtração, tangente de A menos B, aí muda os sinais, né? Quer dizer, a mesma estrutura acontece para todos, o que vão variando são os sinais. Na soma do seno, a gente mantém o sinal de soma, no seno de subtração, subtração. No cosseno é invertido, né? Cosseno de A mais B, aqui o sinal é negativo. Cosseno de A menos B, aqui o sinal é positivo. Na tangente, tangente de A mais B, na parte de cima, né? Tangente de A mais tangente de B. Na parte de baixo, 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Na tangente de A menos B, na parte de cima, negativo, tangente de A menos tangente de B. Na parte de baixo, 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Beleza? Então, vamos lá. Como que a gente usa isso? Por exemplo, calcule seno, cosseno e tangente de 15 graus. Ué, mas 15 graus não é um ângulo notável e nem tem relação com o ângulo notável, né? Igual a gente viu no caso do 300, no slide passado, no caso do 135. Como que a gente faz isso? Usando os ângulos notáveis, que a gente já conhece, os valores de seno, cosseno e tangente, e essas regras de subtração e adição de arcos. Como assim? Bom, seno de 15 graus. Que ângulos eu preciso para conseguir o ângulo de 15 graus dos ângulos que eu conheço? Esse aqui. A gente sabe que a subtração 45 menos 30 é igual a 15. Opa, a gente tem aqui uma regra para a subtração de senos, cossenos e tangente. Quer dizer que a gente consegue calcular seno, cosseno e tangente do ângulo de 15 graus. Como a gente faz isso? Pega a fórmula e substitui pelos valores de senos de 30 a 45 que a gente sabe. Resolvendo, né? Então, o seno de 45 menos 30, ou seja, o seno de 15 graus é igual a seno de 45 vezes cosseno de 30, menos seno de 30 vezes cosseno de 45. Portanto, seno de 15 é igual a
seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30, que é meio, vezes cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Resolvendo isso tudo, e aqui eu vou pular a parte, né, que eu vou multiplicar esses dois, fica 4 aqui, fica 4 aqui, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6, denominador comum, eu posso juntar o denominador e subtrair os numeradores. Seno de 15 é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Para valores de cosseno e tangente, mesma ideia. Eu pego a fórmula de cosseno e encaixo os valores que eu tenho. Aqui eu pulei essa parte de encaixar para não ficar repetitivo, né? Porque, bom, a ideia é a mesma, só para a gente ganhar algum tempo aqui. Cosseno de 15, fazendo isso aqui, né? Substituindo aqui por raiz de 2, substituindo aqui por raiz de 3 sobre 2, eu chego que cosseno de 15 é igual a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Para tangente, mesma ideia, pego a fórmula de subtração de tangente, que é tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Encaixo esses valores de seno e cosseno de 45 e 30 que eu conheço e chego a esse resultado. Tangente de 15 é igual a 2 menos raiz de 3. O que isso mostra pra gente? O que essas regrinhas de adição e subtração resolvem na nossa vida? Bom, que se antes, lá quando a gente começou a trigonometria, até antes disso, quando a gente estava na geometria plana ainda, quando um exercício exigia que você soubesse valores de 30, 45 e 60, porque eles são ângulos notáveis, você tinha que saber para resolver. Agora, a gente tem que saber os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos relacionados a 30, 45 e 60 no ciclo trigonométrico. Quer dizer, é o que a gente estava fazendo até agora aqui, né? Deixa eu voltar um tanto. Aqui, por exemplo, quando eu te der um ângulo, um valor de ângulo que se relacione a algum dos ângulos de 60, 45 ou 30, você tem que saber o seno e cosseno dele. E o que a gente aprendeu? Eita, calma lá. Descartar isso aqui. E o que a gente aprendeu agora com adição e subtração? Que a gente tem uma nova gama de ângulos que a gente tem que saber o valor. Por exemplo, no ângulo de 15 graus, se eu te pedir o seno de 15 graus, quer dizer, se um exercício exigir o seno de 15 graus, ele não vai te dar o valor, porque ele pressupõe que você sabe achar o seno de 15 graus usando a regra de subtração de senos. Beleza? Então, putz, o que a gente consegue com isso? Se a gente fizer 60 menos 45, também dá 15. Quer dizer que a subtração seno de 60 menos de 45 também daria 15 graus, também daria esse valor. Qual outro ângulo que a gente pode usar? Bom, com a soma também, né? Se eu quiser somar 45 com 60, dá 105. Quer dizer que eu tenho que saber calcular o valor de seno do ângulo de 105 graus. Por que eu tenho que saber o ângulo do seno de 105 graus? Porque o seno de... Aqui, deixa eu pegar meu ponteiro de novo. Porque se eu encaixar 60 e 45 na fórmula de adição de seno, eu consigo chegar no ângulo de 105 graus. Portanto, um exercício pode pedir que eu calcule o seno de 105, ou ainda mais, pode usar seno de 105 como parte de uma equação, aí eu tenho que saber quanto vale, porque agora eu sei calcular. Complexo, gasta tempo, putz, a gente gastou um tempão para fazer isso aqui, você tem que fazer isso como parte de um exercício, é muito esforço. Então, assim, qual que é a ideia disso tudo aqui, o conselho que eu dou para vocês? Se numa questão de Enem ou qualquer outro vestibular, o exercício, a questão exigir que você use um seno
putz, de 15, um seno de 105, um seno de 75, que eu consigo calcular também, né? 30 mais 45 dá 75. Quer dizer, eu consigo descobrir seno, cosseno e tangente do ângulo de 75 graus. Mas olha o esforço que dá para talvez descobrir uma parte do exercício. Quer dizer, demora. Se você tem 3 minutos por questão, você consegue fazer, você vai conseguir achar, mas pensa se vale a pena pelo tempo. O que eu estou querendo dizer? Se em alguma questão de vestibular você precisar usar esse recurso, fazer uma soma ou subtração de seno, cosseno e tangente, considere deixar a questão para depois. Quer dizer, começou a ler o exercício, viu que aconteceu isso, o que eu faria, o que eu fiz? Pula a questão e vai para a próxima, porque você consegue resolver, você sabe disso, mas se você gastar 10 minutos para responder, putz, você perdeu tempo de fazer outras 3 questões. Então, dá para fazer, lembre a regra, né? Decore a regra, porque não é uma coisa difícil de decorar, nem difícil de fazer, mas gasta tempo. Então, estou passando aqui porque muito provavelmente vai cair, vocês vão ter que usar essas somas e subtrações de arcos, mas demora, então pensa bem, administração de tempo de prova. Arco duplo é uma derivação do que a gente acabou de ver, né? Soma de arcos. Como assim? Bom, qual que é o arco duplo de, não sei, 15 graus? O arco duplo de 15 graus vai ser a soma de 15 graus mais 15 graus. Ou seja, o arco 2A, o seno do arco 2A, é como se fosse a soma dele com ele mesmo. Quer dizer, A e B são iguais, né? Então, seno de A mais B, seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Seno de A mais A, essas duas partes vão ser iguais. Então, seno do arco duplo A, ou seja, seno de 2A, é 2 vezes seno de A mais cosseno de A. Não decora isso aqui, eu deixei em negrito para destacar, mas o que eu quero dizer? Um arco duplo nada mais é do que uma soma de um arco com ele mesmo. Para cosseno é a mesma coisa, para tangente é a mesma coisa. Observação que eu fiz aqui no cosseno. O cosseno, se a gente fizer um cosseno de A mais A, a gente vai chegar nisso aqui e a gente pode reescrever isso aqui desse jeito, né? Porque, bom, cosseno, qual que é a fórmula da soma de cosseno? Cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Se os dois forem iguais, vai ficar cosseno de A vezes cosseno de A menos seno de A vezes seno de A. Ou seja, cosseno do arco duplo A, cosseno de 2A, vai cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Quando a gente vê seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, tem que vir na cabeça direto a relação fundamental, que é seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Por que tem que vir isso? Porque em qualquer exercício que ele me der só seno ou só cosseno e exigir alguma outra coisa, eu consigo reescrever um em função de outro. Por exemplo, se ele me desse o valor de cosseno ao quadrado de A e exigisse que eu saiba qual que é o valor do arco de 2A, eu consigo isolar isso aqui passando esse seno de A para cá. Não, perdão, fazendo o oposto, né? Passando cosseno de A para cá. Como assim? Bom, se ele me deu o valor de cosseno ao quadrado de A e que é o valor de cosseno de 2A, como que eu resolvo isso? Eu pego a relação fundamental, isolo o seno ao quadrado de A ficaria igual a 1 menos o cosseno que passou negativo, cosseno ao quadrado de A. Substituo esse valor de seno de A aqui e tenho uma equação somente em função do cosseno de A, que é um valor que eu tenho. Para tangente, antes da gente fazer um exercício para ilustrar isso aqui. Ora, tangente é como se fosse a soma de 2 vezes a mesma coisa, né?
Então, putz, faz certinho. Usa a regra lá de tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B sobre um menos um vezes o outro. Mas utiliza o mesmo valor, né? Porque os dois são A. Então, tangente de A mais tangente de A sobre um menos tangente de A vezes tangente de A. O que simplificando, tangente de 2A, tangente do arco duplo A, duas vezes tangente de A sobre um menos tangente ao quadrado de A. Putz, não coloquei nenhum exercício disso. Sacanagem. Mas enfim, eu coloco na lista de exercícios, vocês vão ver que vai ter horas em que você vai ter que isolar um em função do outro. Arco-metade. Arco-metade existe uma fórmula, quer dizer, arco duplo também, né? Essa aqui é a fórmula de seno de arco duplo, mas não vale a pena decorar ela, vale a pena entender de onde ela veio, que é da soma de arcos de duas vezes o mesmo arco. Arco-metade vale mais a pena você enxergar o arco-metade como a metade de um arco duplo. Como assim? Acho que o jeito mais fácil de explicar isso é através de um exemplo de exercício, né? Quer dizer, se cosseno de x sobre 2 é igual a 3 quartos, determine cosseno de x. O que eu tenho aqui nesse x sobre 2? Eu tenho um arco metade. X sobre 2 é metade de x, certo? Quer dizer o quê? Cosseno de x sobre 2 é o arco metade do cosseno de x. A gente usa aqui, né? Cosseno de 2a. Acabamos de ver o arco duplo a. Cosseno ao quadrado de a menos seno ao quadrado de a. Usando a relação fundamental, é o que a gente fez ali. Isolou o seno ao quadrado de x. Putz, podia ser a aqui, né? Sacaneei. Mas enfim, finge que é tudo a. Cosseno ao quadrado de a aqui, cosseno ao quadrado de a. E substitui um no outro. O que a gente consegue com isso? Ficar com uma equação somente em função de cosseno. A gente eliminou o seno, que para esse exercício aqui não importa. Certo? Então, o que a gente fez? A gente fez essa equação, substituiu esse seno aqui. Quer dizer, essa equação ficou sendo cosseno de 2a igual a cosseno ao quadrado de a, cosseno ao quadrado de a, menos seno ao quadrado, que a gente substituiu, né? Que ficou menos 1 mais cosseno ao quadrado de a. Foi o que a gente conseguiu substituindo esse seno ao quadrado de a usando a relação fundamental. E agora a gente reescreve isso, mas o nosso a é esse 2x. Como assim? Aqui, ó, cosseno ao quadrado, cosseno de duas vezes a, onde nosso a é o 2x, é igual a cosseno ao quadrado de a, onde de novo nosso a é o 2x, menos 1 mais cosseno ao quadrado de a, onde de novo é 2x. Simplificando isso aqui, né, deixando mais bonitinho, a gente consegue cortar esses dois e consegue juntar aqui, né, que eles são a mesma coisa. E para sair disso aqui, bom, a gente tem o valor de cosseno de x sobre 2. Então, é como se a gente tivesse x cosseno disso vezes cosseno disso. Substitui esse cosseno de x sobre 2 ao quadrado por o valor que ele deu ao quadrado. Resolvendo isso aqui, vai ficar 9, 16, cortar fica 8, fica 9 sobre 8, menos 1. Resolvendo, cosseno de x é igual a menos 1 oitavo. Quer dizer, o que a gente conseguiu entender com isso aqui sobre arco metade? Para calcular o arco metade, é muito mais fácil eu chamar o valor que ele me deu, por exemplo, cosseno de x sobre 2. Cosseno de x sobre 2, igual eu falei, é o arco metade de cosseno de x. Mas se eu chamar esse x sobre 2 de outro número, por exemplo, de a, eu consigo resolver todos os problemas normais usando a mesma fórmula do arco doble. Porque é a volta, né?
Bom, o arco metade de 30. Não, calma. Um arco metade de 30 é um arco de 15. Assim como um arco de 15, um arco dobro de 15 é um arco de 30, né? Então, usando a fórmula de arco dobro, né? Eu consigo resolver os exercícios de arco metade muito mais fácil. Mas aqui eu vou falar sinceramente, isso aqui de arco duplo, arco metade, também é uma coisa que, se eu visse em prova, eu consideraria pular e deixar para resolver depois. Porque, de novo, isso aqui sai, deu para ver, para fazer e não foi tão difícil. Mas não foi tão difícil aqui montadinho, né? Isso porque eu peguei um exemplo bobo. Imagina isso dentro de uma equação de um exercício. Então, esse fim de conteúdo, vamos dar um ESC aqui. Até reduções do segundo, terceiro e quarto ao primeiro quadrante, importantíssimo, estudem e saibam bem isso. Relação com radiano, saibam bem isso. Vocês têm que conseguir na cara, assim, saber quanto vale um ângulo em graus e em radianos. Por exemplo, 30 graus, π sobre 6. 45 graus, π sobre 4. 60 graus, π sobre 3. 90 graus, π sobre 2. Quer dizer, trabalhem exercícios com isso para fixar essa ideia de conversão e pegar bem essa ideia que a gente viu aqui de mais de uma volta no ciclo. Adição e subtração de arcos, muito importante. Tentem ao máximo decorar isso aqui porque não é difícil, né? Adição e subtração praticamente só mudam os sinais e são bem parecidas as fórmulas entre elas. Então saibam. Agora, quanto a fazer exercícios sobre isso no dia da prova, vamos pensar bem sobre, porque não sei se vale tanto a pena assim. Até porque se cair vai ser uma questão. Mas uma questão te deixa dentro ou fora do vestibular. Sim, exato. Uma questão você fica, dentro ou fora. Mas se você demorar 10 minutos para fazer só uma questão, tem que ser assim a última coisa que você vai fazer da prova. Você acabou de fazer tudo da prova que você sabe, sobrou tempo, você entra numa questão dessas. É a minha recomendação. Vocês vão ver com o Vinícius, não sei se já semana que vem ou ainda depois, função, seno, cosseno e tangente, e equações e inequações com seno, cosseno e tangente. Cara, aí é um conteúdo pesado, viu? Quer dizer, das partes das funções, os gráficos são importantíssimos, já dando toque, muito importante saber os gráficos das funções seno, cosseno e tangente. Fazer exercícios com elas em dia de prova, para Enem, tem que estudar, tem que pegar provas de Enem anteriores, ver o quanto caiu disso aí, ver quanto tempo se demora para fazer uma questão dessas, para quando chegar o dia do Enem desse ano, vocês estarem afiados para saber se vale a pena encarar uma coisa dessas ou não. Porque a gente vai ver, por exemplo, na semana que vem, geometria espacial. Geometria espacial é cone, pirâmide, prisma, que tem exercício todo ano. Todo ano cai uma questão, tipo, tem uma casquinha de sorvete, quanto que é o volume dela. Nossa, isso aí cai muito e é fácil. Rápido de fazer e vai com certeza cair mais de uma questão. Então, não sei, é assim. Você que está estudando desde o começo do ano, com afinco, levando a sério, para você vale a pena demais saber isso aqui. É importante, vai fazer diferença. Para você que, não levou tão a sério, não sabe muita coisa, tem dúvida em coisas básicas da geometria plana ainda, estude isso aqui, faz os exercícios que eu vou passar, mas saiba direcionar o seu estudo para aprender mais as coisas que são mais importantes e caem mais. Beleza, pessoal? É isso, bons estudos. Vou deixar a lista no Drive, como sempre. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço.